Seção 2ª. Do Fundo Estadual de Cultura. FEC. Subseção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 13. O Fundo Estadual de Cultura. FEC, autorizado pelo parágrafo 2º do artigo 207 da Constituição Estadual e criado pela Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, passa a ser regido por esta lei. Parágrafo 1º. O FEC tem como objetivo possibilitar a todos o pleno exercício dos direitos culturais, mediante o incentivo, a valorização e a difusão das manifestações culturais mineiras. Parágrafo 2º. O FEC tem duração indeterminada, e as condições para sua extinção são as previstas no artigo 18 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006. Artigo 14. São recursos do FEC. Inciso 1º. Dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais. Inciso 2º. Recursos provenientes de transferências previstas em lei do Fundo Nacional de Cultura. Inciso 3º. Aplicações decorrentes de incentivo de contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, realizadas nos termos do artigo 29 desta lei. Inciso 4º. Recursos aportados pelos contribuintes incentivadores, nos termos do artigo 35 desta lei. Inciso 5º. Recursos provenientes de subvenções, auxílios, acordos, convênios, contratos, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Inciso 6º. Doações, nos termos da legislação vigente. Inciso 7º. Resultado financeiro de eventos e promoções realizados com o objetivo de angariar recursos. Inciso 8º. Saldos não utilizados na execução de projetos culturais beneficiados pelo mecanismo de incentivo fiscal estadual ou por editais de fomento da SEC. Inciso 9. Devolução de recursos determinada pelo não cumprimento ou desaprovação de contas de projetos culturais beneficiados pelo mecanismo do incentivo fiscal estadual ou por editais de fomento da SEC, inclusive acréscimos legais. Inciso 10. Produto de rendimento de aplicações financeiras dos recursos do FEC, no caso de não aplicação no projeto cultural aprovado. Inciso 11. Retorno dos resultados econômicos, incluídos o principal e os encargos do financiamento, provenientes de investimentos com recursos do FEC. Inciso 12. Reembolso das operações de empréstimo realizadas por meio do FEC, a título de financiamento, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preservem o valor originalmente concedido. Inciso 13. Recursos provenientes de operações de crédito, internas e externas, firmadas pelo Estado e destinadas ao FEC. Inciso 14. Parcela de receitas decorrentes de termos de concessão, cessão e permissão de uso relativos aos equipamentos culturais do Estado sob gestão direta da SEC, quando não destinada à manutenção do espaço, desde que prevista nos instrumentos pactuados. Inciso 15. Receitas oriundas de multas aplicadas nos termos desta lei, de multas decorrentes de infrações contra o patrimônio cultural e de outras que vierem a ser criadas, desde que previstas no instrumento de infração. Inciso 16. Saldo positivo apurado no balanço anual, correspondente aos recursos diretamente arrecadados, transferido para o FEC na forma do parágrafo único deste artigo. Inciso 17. Recursos provenientes das empresas públicas do Estado destinados ao financiamento de ações especiais,
na forma do artigo 21. Inciso 18. Crédito inscrito em dívida ativa, conforme previsto no artigo 26. Inciso 19. 4% do total dos recursos resultantes do retorno de financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais. Fundese, incluídos o principal e os encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no FEC como recursos diretamente arrecadados. Inciso 20. Vetado. Inciso 21. Valores relativos à cessão de direitos autorais e à venda de livros ou outros produtos patrocinados, editados ou coeditados pela SEC. Inciso 22. Outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo. Parágrafo único. O saldo positivo do FEC apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. Artigo 15. Poderão ser beneficiários de operações com recursos do FEC órgãos e entidades de direito público municipal e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, na forma estabelecida por esta lei e seu regulamento, desde que habilitadas pela SEC. Parágrafo único. É vedada a concessão de apoio financeiro do FEC a órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de nível estadual e federal. Artigo 16. O FEC exercerá as seguintes funções, nos termos dos incisos I e 3 do artigo 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006. Inciso 1. Programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis para órgão ou entidade de direito público ou para pessoa física ou jurídica de direito privado sem fins lucrativos, conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas, projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, no que couber, a legislação em vigor sobre as licitações públicas. Inciso 2. De financiamento, que consiste na liberação de recursos para pessoa física ou jurídica de direito privado para a realização de investimentos fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e para a elaboração de projetos que visem a criação, a produção, a preservação e a divulgação de bens e manifestações culturais no Estado. Parágrafo único. Dos recursos financeiros previstos no artigo 14, destinados ao FEC, serão destinados até 2% para a cobertura de itens de funcionamento do CIFIC, nos casos em que o FEC exerça função programática, tais como o pagamento de consultorias externas, retribuição pecuniária dos membros integrantes da COPEFIC, diárias de viagem e monitoramento da execução dos projetos. Artigo 17. No exercício de sua função programática, o FEC, nos termos previstos em regulamento, fará repasses nas seguintes modalidades. Inciso 1. Premiação, que consiste no apoio financeiro a pessoas físicas por suas ações e seus projetos no campo da cultura. Inciso 2. Termo de compromisso cultural, que consiste no apoio financeiro a pessoas jurídicas de direito privado para ações e projetos culturais da Política Estadual de Cultura Viva. Inciso 3. Repasse a municípios, que consiste no apoio financeiro a municípios e instituições de direito público municipal, que se dará por meio de repasses aos fundos municipais de cultura, preferencialmente, ou por meio de convênio, limitada esta modalidade a 35% do montante estabelecido para o FEC no período. Artigo 18. No exercício de sua função de financiamento, o FEC, nos termos previstos em regulamento, fará repasses na modalidade de financiamento reembolsável, que consiste no apoio financeiro a pessoas físicas e jurídicas de direito privado para a realização de investimentos fixos e mistos,
inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de comprovada viabilidade técnica, cultural, econômica e financeira e para a elaboração de projetos que visem a criação, a produção, a preservação e a divulgação de bens e manifestações culturais no Estado. Parágrafo único. O montante destinado à modalidade de financiamento reembolsável será estabelecido em edital da SEC. Artigo 19. Será exigida a contrapartida dos beneficiários do FEC, nos seguintes termos. Inciso 1. Para a modalidade prevista no inciso 3 do artigo 17, será exigida a contrapartida financeira de, pelo menos, 20% do valor total do projeto. Inciso 2. Para as modalidades previstas nos incisos I e 2 do artigo 17 e no artigo 18, será exigida a contrapartida em recursos financeiros ou não, conforme as normas específicas estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na regulamentação do FEC. Artigo 20. O FEC estabelecerá editais para cada uma das modalidades previstas nos artigos 17 e 18, os quais poderão ser setoriais e regionalizados. Parágrafo 1º. Em cada edital do FEC, a SEC poderá estabelecer critérios que atendam às especificidades dos segmentos culturais e das regiões contempladas. Parágrafo 2º. O processo público de seleção poderá ser lançado periodicamente pela SEC, atentando, sempre que possível, para que sejam contempladas as diversas regiões do Estado. Artigo 21. Para fomentar projetos considerados prioritários para a política cultural, a SEC poderá expedir editais de ações especiais com recursos aportados ao FEC por empresas públicas do Estado, conforme regulamento. Parágrafo único. Os recursos aportados poderão ser provenientes de doações, incentivos fiscais ou convênios,